Caros irmãos, estamos a viver o nosso tempo da Quaresma. Este tempo da Quaresma que, como dissemos a semana passada, quer fazer connosco um itinerário muito especial. Um itinerário que neste ano há do tempo litúrgico nos quer acompanhar através do deserto, através do Monte Tabor, da Transfiguração, e que ao mesmo tempo nos quer fazer encontrar uma caminhada batismal bastante forte. Hoje, no segundo domingo da Quaresma, nós estamos aqui, próprio no lugar da Transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e levou-os, só a eles, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhora, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram com a face por terra, muito assustados. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém o que acabastes de ver, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. É assim que nós vivemos, ou somos convidados a viver esta segunda semana do tempo da Quaresma. Jesus sobe com os seus discípulos até este monte, diz-nos o texto, 6 dias depois. Estes 6 dias depois quer nos localizar através de um acontecimento muito importante que 6 dias antes tinha acontecido. Não muito longe daqui, no extremo norte da chamada Terra da Promessa, Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe e deixa-lhes esta pergunta interpelante: quem dizem os homens que eu sou? Mas muito mais interpelante ainda é: quem dizes tu que eu sou? E depois diz-lhes que aquele Cristo que Pedro tinha acabado de professar é aquele que vai sofrer a morte, sendo entregue nas mãos daqueles que eram os chefes dos judeus em Jerusalém. Ora, diante disto, Jesus vem até aqui e mais uma vez se revela aos seus discípulos através deste episódio. Toma consigo Pedro, Tiago e João e sobe até ao monte. Pedro, Tiago e João são aqueles mesmos discípulos que nós iremos encontrar depois no Getsémani, a ter aquele momento bastante forte e crucial da vida de Jesus, em que ele derrama as gotas de sangue. Estes mesmos discípulos vêm até aqui acima e Jesus transforma-se diante deles. Transformar-se é o convite que é feito depois a cada um de nós. Olhando para Jesus, esta metamorfose que acontece com a pessoa de Jesus é precisamente o transformar-se totalmente diante dos seus discípulos. É aquela mesma palavra, aquele mesmo fenómeno que nós podemos conhecer como a larva que se transforma na borboleta, em que diante daquele animal que nós podemos pensar que não tem nada dentro de si, afinal de contas sai uma borboleta bela e a conhecer novos horizontes. Também na Transfiguração, Jesus se transforma totalmente diante deles. Aquele que era o homem humano revela-se ali como divino. E por isso mesmo, em torno a ele, se veem as suas vestes que se tornam brancas como a neve, o seu rosto que se resplandece como o sol. Onde é que nós conhecemos isto? No Monte Sinai. Se nós recordarmos o profeta Moisés, quando desce do Monte Sinai, precisamente temos esta mesma imagem. O seu rosto resplandecia com a luz do sol. É a presença divina que nos faz isto, a intimidade com Deus. É não estarmos a viver já naquilo que é a nossa limitação, mas é vivermos naquilo que é o essencial, que é a relação com Deus. Este episódio continua dizendo que os discípulos aqui viram Jesus e Moisés a falar. Moisés, o símbolo da lei. Elias, o símbolo dos profetas. Quer dizer que toda a Sagrada Escritura se reúne aqui,
para falar do próprio Jesus e daquilo que era o que o esperava. E o que é que o esperava? O Evangelho de hoje não nos diz. Mas se nós lermos a versão de Lucas deste mesmo episódio, diz-nos que falavam acerca da sua morte. Os discípulos, diante desta revelação de Moisés e Elias à volta de Jesus, têm uma reação, dizendo: Senhor, é bom estarmos aqui. O estarmos aqui, esta expressão de Pedro, que se dirige a Jesus e diz que é tão bom estar aqui, é a mesma reação que nós podemos ter nos nossos momentos de oração. Nós, quando entramos verdadeiramente em contacto com Deus, quando nós nos deixamos inebriar pela oração, nós temos a consciência de que a oração nos eleva para Deus, que nós encontramos ali um porto seguro, que nós encontramos ali a certeza de que Deus nos acolhe, nos ama e nos abraça. Neste momento, os discípulos sentiram que era importante um momento de repouso. E dizem a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Então façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A tenda é também ela sinal da presença de Deus. Nós vemos a tenda da reunião. Nós vemos a tenda que acompanhava o povo na sua caminhada pelo deserto. Sinal de que Deus estava dentro dela. É curioso nós vermos aqui que Pedro não se importa com ele próprio. Quer simplesmente montar 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Podemos nos perguntar, então e aqueles 3 discípulos que acompanhavam Jesus nesta sua manifestação? Não importa. Este é um reflexo também que a oração deve criar em cada um de nós. A experiência de Deus deve criar em cada um de nós. Fazer-nos esquecer de nós próprios, para olharmos simplesmente para a necessidade do outro. Quando nós continuarmos a manter o nosso egoísmo dentro da nossa vida, significa que nós não estamos verdadeiramente envolvidos naquilo que é o projeto de Deus, nem da oração, nem da experiência de Deus. Porque a experiência de Deus transporta-nos para nós próprios. Buscando o próprio vocabulário desta celebração, transforma a nossa vida. A oração é aquela que nos faz viver profundamente esta realidade da transfiguração. A nuvem luminosa que aparece depois desta experiência é a presença de Deus que continua a estar presente. Nós, se olharmos para o Antigo Testamento, nós encontramos vários momentos em que a presença de Deus está precisamente através da nuvem luminosa, através da nuvem que acompanha o povo através do deserto, seja durante o dia, seja durante a noite. A luz que vem desta nuvem é aquela que faz com que o povo nunca se sinta perdido na sua caminhada, mesmo diante do deserto, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações que aquele povo passou no deserto, ele sentia-se acompanhado, amado e abraçado por Deus. Então nós também estamos aqui, a fazer esta caminhada de deserto da Quaresma. Deixemo-nos também abraçar, acolher, amar, mesmo dentro das provações e das limitações que tem o deserto na nossa vida, mas que nós sintamos sempre que este Deus não nos abandona. E desta nuvem, desta presença de Deus, é que nos vem a revelação do essencial. E que essencial é esse? Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o. Nós escutamos estas mesmas palavras no dia do batismo de Jesus, quando ele, depois de ter saído das águas do batismo, recebe esta mesma revelação, que entrega Deus ao mundo o seu próprio Filho. Este é o meu Filho muito amado. Aqui simplesmente Deus nos deixa mais, podemos dizer, um imperativo. Não se limita a entregar-nos ou a manifestar-nos aquele Jesus que se revela como o Filho de Deus, mas diz-nos, agora que já ouvistes falar tanto dele, escutai-o e colocai em prática tudo aquilo que ele vos ensinou. A reação dos discípulos é esta. Cair por terra é a atitude daquele que adora. É a atitude daquele que, diante do mistério ali revelado, simplesmente pode prostrar-se em oração. Estamos a terminar este mesmo episódio e nós vemos que os discípulos, depois de todo esta experiência divina, ergue os olhos ao céu. Ergue os olhos ao céu e agradece a Deus toda a sua experiência. Nós encontramos várias vezes no Antigo Testamento e na própria vida de Jesus esta mesma atitude de levar os olhos ao céu. Onde encontramos? Abraão, por exemplo, quando na primeira leitura deste mesmo domingo é convidado por Deus a sair da sua terra
É convidado também por Deus a olhar para os céus, a erguer os olhos ao céu e a ver como o projeto de Deus se iria revelar para ele através de todas aquelas estrelas que eram ali reveladas. Vemos igualmente que Moisés é chamado a olhar a terra do Oriente ao Ocidente, a perceber que tudo aquilo seria dado aos filhos de Deus, na vida de Jesus. Ele sempre que queria fazer alguma cura, algum milagre, mesmo na multiplicação dos pães, o que é que ele faz? Ergue os olhos ao céu e percebe que o dom da vida, o dom do milagre, é aquele que desce dos céus. Não é aquele que vem da terra, mas é aquele que é dado por Deus. Então o convite que agora é feito a cada um de nós é descer do monte. É bom estarmos aqui, é verdade. A nossa própria experiência, depois de termos passado por este lugar e de todos os peregrinos que vêm até aqui, é dizer que é bom estarmos aqui. Poderíamos ficar aqui muito tempo, mas o convite não pode ficar por aí. A vida espera-nos. Então temos de descer do monte, descer com a certeza de que a vida lá embaixo precisa de cada um de nós, homens e mulheres transfigurados, para dar um sabor diferente à vida. Irmãos, vivemos o tempo da Quaresma. Façamos da nossa vida verdadeiras testemunhas desta caminhada que Deus quer fazer connosco. E não deixemos o viver estes dias simplesmente para o amanhã, mas comecemos a nossa transformação já a partir de hoje. E para terminar esta nossa reflexão, convido-vos a fazermos a nossa oração de coleta do segundo domingo do tempo da Quaresma deste ano A. Depois, com a certeza de que podemos viver esta mesma experiência da transfiguração ao longo de toda esta semana. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos conceda uma santa segunda semana da Quaresma e que na próxima semana nos encontremos para ter a experiência da Samaritana.